preocupar com a aparência. E o que é o superego? O superego se desenvolve a partir do ego e consiste na representação de ideais e valores morais e culturais do indivíduo. O superego tem a ver com as crenças. Ele acaba sendo um conselheiro para o ego. E tudo isso aqui vai controlar, então, as capacidades primárias. Quando eu estou criando um universo onde a pregação é eu faço o que eu quero e ninguém tem nada a ver com isso, eu estou dando uma atenção demais para esse camarada aqui, ó. Um camarada que não tem controle de nada. Ele só tem desejos e vontades. Igual um bichinho de estimação. Ou não de estimação. Igual um bicho, então, não é? Ou seja, estamos incentivando uma cultura que está sendo desenvolvida para viver igual bichos. Eu faço tudo o que eu quiser. E depois serei prisioneiro dos meus atos para sempre. É isso que acontece. Vai acontecer. Vai acontecer. Numa aula no passado, eu comentei numa sala de aula que a pior coisa que alguém podia fazer, e olha o comentário que eu fui fazer, né? Eu também arrumei um buraco para cair. Eu fiz um comentário que a pior coisa que um adolescente podia fazer era um filho na adolescência. E eu precisei explicar por isso, né? Mas eu dei a explicação. Os próprios alunos. Não tem nada de errado com o filho. E provavelmente será maravilhoso. Mas você não saiu da casa do seu pai, da sua mãe ainda. E já tem um filho. Você nunca mais vai ter um momento que você possa não pensar nesse filho. Se torna prisioneiro de uma coisa que não é ruim, mas é uma prisão que a pessoa se coloca ali para sempre, às vezes por um ato impensável. Na porta de um templo de Apolo estava escrito a seguinte frase: conhece-te a ti mesmo. Provérbios 4:23 repete essa ideia na Bíblia e diz: guarda o teu coração. Conheça o teu coração, saiba o que o teu coração pensa. 1 Timóteo 4,16 também vai falar para escrutinhar os seus próprios pensamentos. Arnold White vai dizer assim, ó: conhecer-se a si mesmo é grande conhecimento. Verdadeiro conhecimento de si próprio produzirá humildade e deixará o Senhor educar a mente. Sabe como você cura e livra a sua mente? Conhecendo-se a si mesmo e deixando Deus fazer a obra. Não é dando liberdade para a sua mente fazer e pensar o que quiser, é se conhecendo. Eu fiz um exame de trabalho esses dias atrás. Esse exame aqui, ó, chama-se APSO. Nunca tinha visto isso aqui, mandaram fazer. 120 perguntas, passei uma tarde respondendo esse negócio. E tinha umas perguntas do tipo assim: entra um quadrado e um triângulo, o que você vê primeiro? Tinha umas coisas assim. Sabe? Bem estranho. E ele me deu esse gráfico aqui no final. E eu olhei para esse gráfico e disse: isso aqui não está dizendo nada para mim, né? Eu posso ver o relatório completo, curioso do jeito que eu sou, né? Eu não vou entregar só a fichinha, eu quero ver o relatório completo. Posso? Pode. Peguei o relatório completo. Opa. Não fechei nada, o que aconteceu? Pode abrir de volta aí. Acontece que o relatório completo me diz um monte de coisas que eu sabia que eu não sou, mas que eu costumava esconder dos outros. E como é que um relatório de psicólogo mostra isso com uma cara assim, escancarada? Então, o Alexandre é um profissional que tem um conjunto para valorizar as atitudes. É desse jeito que sai o relatório. Né? Eu não vou querer que você leia tudo que eu não gostei. Né? Pessoa que se retrai e se inibe quando tenta expressar suas emoções, sentimentos ou pensamentos, é complicado ou difícil para os seus companheiros ou subordinados compreenderem e executar as suas tarefas. Está certo isso, Lúcio? É complicado me entender, não? Nossa, tem uma nem sabe de corrigir. Então, tem umas coisas aqui que eu sabia. Eu não sabia que isso aí não tivesse psicológico.
Conhece-te a ti mesmo. Depois que eu ouvi isso, eu passei a olhar de forma diferente para mim. Eu tenho um perfil e eu preciso descobrir como consertar os meus problemas mentais. Eu preciso descobrir como consertar os meus problemas mentais. Não preciso descobrir qual remédio vai me fazer bem. Uma pessoa que está afundando na depressão precisa de um remédio. Precisa de um remédio. Aquele remédio que o médico receita lá, precisa sim. Eu não estou fazendo campanha contra isso. Mas aquele remédio não é a solução. O Éden era um jardim com os rios. O encontro com a mulher samaritana acontece num poço. A água flui do Éden. Em João, a água flui de Cristo. No Éden, Adão e Eva, após o pecado, sentem vergonha, tentam se esconder de Deus e comer a sua nudez. A mulher samaritana tem uma história marcada pela vergonha. Ela vai ao meio-dia de água. Vergonha, paralelo aqui. No Éden, o pecado gera distanciamento. No poço, a graça gera aproximação. Contrário. Em João 4 temos um quiasma com Gênesis 3. Eva é enganada por uma promessa de ser como Deus e comer do fruto. A mulher recebe a revelação de que Jesus é o Messias. Percebe a estrutura de quiasma aqui com João 3? Eva se perdeu no jardim, tinha água, porque ouviu uma revelação falsa. A mulher se salva porque tem a revelação do Messias, no poço de água, e a água flui de Jesus. Em Gênesis, o homem busca a sabedoria fora de Deus. Em João, a sabedoria se manifesta em Deus. A desobediência de um casal leva a queda toda da humanidade, em Gênesis 3. Em João 4, a fé de uma mulher leva à evangelização de uma cidade completa. Uma única mulher. O casal esconde-se de Deus e perde o paraíso. Uma mulher encontra Deus, em João 4, e leva todos os seus conhecidos a Ele. A estrutura de quiasma de João 4 está fechando um arco com Gênesis 3. É a redenção, é a solução, é a maneira de cultivar os mentes livres. O milagre vai acontecer logo em seguida, contado numa linha corrente. Eu preciso terminar com o sermão também, né? Mas ele é bem curtinho no final desse capítulo. Normalmente a gente vê isso em histórias separadas, mas não é história separada. É a mesma história. Jesus termina de falar com a mulher samaritana, volta para Caná. No caminho encontra um oficial do rei. Em Caná o milagre foi entre judeus. Aqui no primeiro milagre. Nicodemos era o mestre dos judeus. A mulher samaritana era de fora e rejeitada pelos judeus. O oficial do rei, o filho do oficial do rei, eram rejeitados pelos judeus. João 3 termina com Jesus dizendo que ele não acreditava. Ele não confiava naqueles que creram nele. João 4 termina com Jesus dizendo: vai, filho, porque a tua fé te salvou. Tem mais esperança para aqueles que estão lá fora e encontram Jesus do que às vezes para aqueles que estão dentro. Mas precisa encontrar Jesus. Precisa ter a fé do oficial. Precisa ter a fé de que Jesus vai me atender. Mesmo que ele não possa pisar na sua casa, porque ele é judeu. Era essa a fé dele. O senhor não precisa ir em casa. Deu uma ordem. O senhor não pode pisar na minha casa. Eu nem sou judeu. Deu uma ordem. E Jesus dá a ordem. E o filho é curado. Jesus pode curar seus problemas mentais. Você pode desenvolver exercícios e ter mais saúde mental. E a minha oração é que nos ajude, que possamos cada vez mais, como igreja, ajudar as pessoas a terem um refúgio para as suas mentes. Vamos cantar agora.
141, é isso? 141, só o novo. 148. Muito obrigado, Senhor, por esses momentos que aqui passamos. Muito obrigado, Senhor, porque Tu se revelaste a nós e se colocaste ao nosso alcance como alguém capaz de nos libertar, de tirar das prisões das nossas mentes e dos nossos corações e nos dar verdadeira liberdade. Nós agradecemos porque, assim como fizeste com aquela mulher lá junto ao poço, também oferece a cada um de nós aqui da água viva, da água que pode jorrar para o eterno e nos dar as condições necessárias para termos uma vida plena, para ajudarmos a salvar outras pessoas, trazê-las até a tua presença e um dia todos juntos estarmos lá no céu, para darmos continuamente junto contigo. Fica conosco nessa noite, guarda-nos enquanto vão nossos lares, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.
Aqui em casa? Não.